foi quando eu li A Moreninha, que é meu clássico favorito, que é tipo, é uma farofada pura, assim, é só fofoca aquele livro. E demorou muito para eu virar essa chave. Foi muito tempo eu renegando essas histórias e tendo receio de lidar com essas obras, sei lá, por sempre colocar elas num contexto de avaliação, de achar que é como a gente está acostumado a ver, né? Ou na escola, ou no vestibular, ou em concurso. Então, qual você acha que hoje é o melhor jeito para a gente... Você já falou um pouquinho agora, mas como falar sobre esses livros de uma forma um pouco mais leve e trazer esse assunto para... de um jeito mais cotidiano, mais direto, assim. Indo pro TikTok, mentira, galera. Venham! Não, eu falo isso, mas eu mesma não tô no TikTok. Não, mas Detalhe. eu acho que é isso, assim, no final das contas, né? A gente pegar essas referências e conseguir aplicar nos dias atuais, né? Conseguir aplicar em coisas que fazem sentido hoje em dia e que, sei lá, alguém tá falando hoje, sabe? Que faz... E que a pessoa quer saber. Então, o próprio Iracema, né? Do Zé de Alencar. O Zezinho de Alencar, eu chamo ele de Zezinho carinhosamente, Fofo, tá? achei. Fofo, né? Fofo. Um dia, inclusive, eu tava numa palestra numa editora, vou colocar um disclaimer aqui, mas eu tava numa palestra numa editora super clássica e tal, e aí eu fui falar, porque o Zezinho de Alencar, cara, a editora-chefe, né? A mulher que fazia os livros, publicava os livros, levantou, assim, ela acabou comigo. Ela ficou muito brava porque eu chamei o velho de Zezinho. E eu falei, cara, é Zezinho. E é justamente por eu chamar de Zezinho que a gente tem que falar sobre ele. Porque ninguém tá falando, né? Ninguém quer saber quem é José de Alencar. E ninguém quer ler Iracema, sabe? Então, assim, chamar de Zezinho é uma tentativa de você trazer para mais perto. Quem é esse cara? É o Zé, sabe? Mas, enfim, o Zezinho de Alencar, ele tem uma vida que dá para ver em todas as obras dele. E Iracema, isso fica muito claro, né? Todo o jeito de José de Alencar de representar a sociedade que ele imaginava na época, que ele imaginava que fazia sentido dentro daquele caráter nacionalista, de, sabe, o Brasil é muito da hora, o Brasil é incrível. E aí ele olhava pro indígena e pensava assim, mas não tem como eu botar esse menino... Olha, eu não entendo nem o que ele fala. Nem vejo, nem sei quem é. Então eu vou... Aqui, ó, herói, bonitão, grandão. E o que ele pode ter de diferente? Ele manja de natureza, né? Vou colocar isso. Só que, ao mesmo tempo, o José de Alencar, por exemplo, ele queria muito trabalhar para o Dom Pedro II, né? Porque o Dom Pedro II tinha lá as pessoas que trabalhavam para ele, dentro de um sistema, apesar de monárquico, né? Tinha diversos deputados e tudo mais. E o Zezinho era de extrema direita. Então, ele era mega conservador. Mas, em compensação, a avó dele, que é a Bárbara Alencar, é uma das maiores representantes da esquerda. E, assim, foi uma das primeiras mulheres a ser uma presa política. Ela colocou um monte de gente na revolta de Pernambuco dentro da casa dela. Ela andou, acho que foi 45 dias em cima de uma mula para conseguir avisar a cidade vizinha que os militares estavam vindo, sabe esse tipo de coisa? E aí, em compensação, ela e os filhos dela, inclusive o pai de José de Alencar. E aí chega o José de Alencar, muda para o Rio de Janeiro e vira um mega conservador em todas as pautas que ele tinha. Então, por exemplo, hoje em dia, que a gente tem um debate político gigantesco e esse extremismo de direita e esquerda, o Zezinho de Alencar é um ótimo exemplo de como, às vezes, em casa de ferreiro espeta de pau, sabe? Em como, de fato, uma família que entrou para a história para lutar uma militância de esquerda e que revolucionou, porque Pernambuco ficou um tempo sendo independente do Brasil, porque eles não queriam que os portugueses... Enfim, o pai do Zé de Alencar fez uma carta que foi lida na igreja pelo padre, sabe esse tipo de coisa? Enquanto isso, o Zezinho de Alencar lá sendo ultraconservador e o Dom Pedro II não curtindo o cara, sabe? Então, assim, isso é legal. Isso você consegue entender até melhor um livro chato como Iracema. Você consegue entender até melhor por que aquela indígena, ela tem os lábios de mel, né? Ela corre como uma ema, ela tem os cabelos da cor de uma gata. Que cor é essa? Tipo, como assim? Por que você tá falando desse jeito dessa mulher? Por isso que a Iracema é um anagrama de América, porque ela representa a América. E por isso que ela tem que morrer
para que o Brasil vá para frente, porque ela vai ter o filho da dor, né? Ela vai ter o filho com português, que, claro, é um outro herói. Então, assim, tudo isso tem um significado. E se você pega esses links e conta, essa história que eu contei agora, eu não contei by the book, né? Eu não contei certinho como estaria num livro, até porque a Bárbara de Alencar não está nos livros de história, né? O que é um absurdo. A primeira presa política, uma das primeiras presas políticas, não está no livro de história. E aí, você conta de um jeitinho fofoquinha, que todo mundo gosta. Ai, fica tão gostosinho. Entendeu? Fica gostosinho, fica bom. E aí você vai ler, se você, mesmo que você não goste, que é claramente o meu caso com o Iracema, você dá risada. Você fala, putz, entendi, tá bom, José de Alencar.